Então, novamente, boa noite. A nossa palestra agora tem como título Como escrever livros e artigos em didática em química e será apresentada pelo nosso convidado, professor Eduardo Mortimer. O professor Eduardo Mortimer, ele é graduado e bacharelado em Química pela UFMG e além disso possui doutorado pela USP. Okay? Atualmente, ele compõe um quadro de professores da UFMG. Participa há alguns anos do PNLD com suas obras de livro didático para o ensino médio em Química, em conjunto com a professora Andréa Horta Machado. Além disso, atua como membro do comitê editorial de diversas revistas nacionais e internacionais sobre ensino de ciências. Bom, é lógico que esse é um breve resumo sobre o currículo do nosso convidado e eu passo agora a palavra para ele. Uma boa palestra a todos. Professor, o senhor está mutado. Perfeito. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu agradeço muito à organização que me fez o convite, gentilmente. E eu vou expor um pouco da minha experiência e um pouco o que eu já estudei, principalmente sobre o livro didático, né? Que eu vou expor, então, minha palestra vai ser como publicar livro didático, livro científico e artigo científico, né? Eu vou falar basicamente sobre isso. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só... Aí. Todo mundo está vendo a minha tela? Tá, né? Tranquilo. Ok, então, como escrever livros didáticos livros e artigos em didática da química, né? Então, essa palestra vai ter... eu vou falar sobre produzir um livro didático, produzir um livro científico, produzir um artigo científico e as conclusões. Então, vai ser basicamente isso, né? Vocês estão me ouvindo bem e vendo minha tela, só para eu conferir? Tá, né? Tá, então tá. Professor, estamos vendo você bem. Tá, e tá vendo tudo. Então tá. Então, olha, aqui está um conjunto de livros que eu produzi na minha carreira, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. Esse aqui é o livro didático, eu vou falar em primeiro lugar, né? Que não é bem, a capa não é bem essa aqui, isso é uma das capas, né? Mas esse livro foi... a última edição dele é 2017, que é a terceira edição, né? O Mini Making Secondary Science Classroom é um outro livro que eu vou falar também, que é um livro científico, né, é de 2003, fruto da colaboração com o professor Phil Scott, que era da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Esse livro aqui... Opa! Deixa eu voltar aqui. Esse livro, Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências, tem por base minha tese de doutorado, é um livro interessante. E aqui, em 2014, está o último livro que eu produzi nesta onda aí internacional, né, que eu produzi com o Charber, que é um professor da Bahia, e que nós reunimos uma coleção de trabalhos, basicamente nossos alunos de doutorado, né, que fizeram um doutorado com a gente, que escreveram sobre perfis conceituais. Então, é basicamente essa. Eu vou apresentar hoje, então, esse livro, o livro didático, né, o Mini Making, e vou falar um pouco de um artigo. Tá? Então, as duas ideias básicas consolidaram ao longo dos anos em todas essas produções é a ideia de perfil conceitual, que basicamente eu podia dizer que um perfil conceitual é a ideia de que você, normalmente, como os conceitos são polissêmicos e os conceitos científicos estão aí inclusos, todo o conceito é polissêmico. Então, você tem uma coleção de conceitos para a mesma palavra, por exemplo, a palavra calor, né? E a gente usa cada conceito em um contexto apropriado.
Isso aí que é a teoria do perfil conceitual, e ela gerou modelos, que é modelos de perfil conceitual. Por exemplo, o último que foi produzido foi o perfil conceitual de molécula, que foi produzido por uma aluna minha de doutorado que defendeu semana passada, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, foi produzido um perfil conceitual de substância. Esses dois perfis andaram juntos, né? Nós fizemos quer dizer, um trabalho em conjunto com a Universidade de Massachusetts de Boston e estão produzindo esses dois tipos de perfil, e vamos agora tentar ver como que a gente articula um perfil de um conceito macroscópico, que é o conceito de substância, com a sua correlação no submicroscópio, que é o perfil de molécula. Essa é uma ideia básica. A outra ideia básica é essa ideia de dialogia, quer dizer, um instrumento de entendimento e com perspectiva de análise do discurso de sala de aula. Então, a ideia a dialogia é uma ideia importante. Eu poderia resumi-la dizendo que todo entendimento é dialógico, quer dizer, toda pessoa que está num processo de entendimento, ela como que povoa as palavras do outro com suas próprias contrapalavras. E isso ocorre mesmo que ela não fale, mesmo que ela permaneça em silêncio, né? Então, nesse sentido que o entendimento é dialógico, e a dialogia é um instrumento importante para o entendimento e também para a análise da sala de aula. Foi com ele que foi com essa ideia básica que eu fiz aquele livro Mini Make, que eu vou falar dele mais tarde. Então, as ideias, elas povoam toda a minha obra, vamos dizer assim, né? Porque eu comecei com essas ideias no doutorado, e a partir disso aí, daquele livro que eu mostrei, né, que é o de 2000, né, que é esse livro aqui, ó, Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências, e lá já estavam, de alguma forma, essas duas teorias, e nós aprofundamos e elaboramos mais, né? Então, aí como foi produzido o livro didático, né? Esse é o primeiro livro didático. Então, esse livro é fruto de um trabalho de 13 anos em conjunto com professores de química. A gente tinha um grupo de professores de química que eu reunia semanalmente com eles, e a gente ia expondo certas questões ligadas à filosofia do trabalho que a gente vinha fazendo. Isso programavam que eles não têm material didático para implementar essas suas ideias. Aí eu comecei a propor, produzir material didático, eu produzia sempre uma unidade por cada vez, eu entregava essa unidade aos professores, e esses professores devolviam essa unidade depois de um tempo, falando, isso aqui deu certo, isso aqui nem nada a ver, não funciona de jeito nenhum e tal. Então, foi esse processo que a gente foi construindo o livro didático, né? E esse livro didático, o importante é que os resultados da pesquisa em educação e ciência, tanto nacionais quanto internacionais, informaram a seleção de conteúdos e atividades. Então, é um livro que tem essa base da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, ele é um livro que ele procura estabelecer um compromisso. Por quê? Esses professores que eu trabalhava com eles eram professores reais, quer dizer, então eles tinham um pé muito firmado na realidade, né? Então, de certa forma, esse livro que eu escrevi não é um livro dos meus sonhos, mas é um livro que nós coordenamos e que foi possível inovar em certos aspectos, mas mantendo uma identidade que o professor pudesse reconhecer esse livro como um livro de química. Isso é importante, porque se a gente produzisse um livro que ficasse completamente fora da realidade dos professores, eles não iam reconhecer como livro de química, e não, esse livro da gente está afadado ao fracasso. O nosso livro não é tão bem sucedido assim, frente a outros livros, mas ele tem, depois que começaram a surgir esse primeiro PNELEM, né, o Programa Nacional do Livro do Ensino Médio, do livro didático do ensino médio, que era chamado PNELEM, e depois virou tudo um PNLD, e a partir disso aí, o livro foi selecionado e começou a ter uma certa procura, né? Então é isso. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de falar é como que eu situo esse livro na história, né? Então, é importante se situar o livro na história, porque eu acho que a história dos livros didáticos no Brasil é uma história
um pêndulo entre a inovação e a redundância. Então, você tem períodos que favorecem a inovação e você tem períodos que favorecem a redundância. Nos períodos que favorecem a inovação, você tem uma certa heterogeneidade. Então, são produzidos livros diferentes, livros com conteúdos diferentes. E nos períodos em que você tem a redundância, se estabelece uma grande homogeneidade. Os livros são praticamente todos iguais. Então, apesar da tendência dominante na produção dos livros ser a homogeneidade, né, há períodos em que são publicados livros com diferenças significativas em como a química e seu ensino são abordados. Esse período de heterogeneidade coincide com a intensificação dos debates sobre temas educacionais, sejam eles debates bem no campo da educação, sejam eles ligados ao ensino da disciplina científica. Historicamente, cada período de heterogeneidade segue um outro de homogeneidade, assim por diante, né? Então, o livro didático, aí eu separei esse período a partir de 1833, que foi isso vem da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre os livros didáticos de química para o ensino médio ao longo da história, abordagem de ligação química e estrutura atômica nele, né? E nós estabelecemos 4 períodos para análise. O primeiro é 1833 a 1931. 1833 é a data da publicação do mais antigo livro a que tivemos acesso na nossa dissertação de mestrado. Então, quer dizer, esse foi o mais antigo livro. Como é que nós fizemos essa pesquisa? Nós fomos ao Rio de Janeiro, andamos no centro da cidade, lá, em busca de sebos, encontramos já um vasto material lá, nesses sebos. E depois nós fomos para a Biblioteca Nacional, que é uma biblioteca que tem uma coleção de livros antigos, e nós fomos pesquisando os livros didáticos que existiam lá. E isso era até um drama, né? Porque a gente recebia o livro no dia, e aí a gente pedia, por exemplo, 3 livros. Aí eles davam os 3 livros no dia, os livros chegavam em estado precaríssimo. Eu peguei uma rinite nessa época, assim, que me acompanha até hoje. E esses livros aí a moça falava, olha, você vai usar esses livros, quando você devolver, eles vão para a reforma, porque é assim que a Biblioteca Nacional faz a reforma. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu cliquei em algum botão aqui. Eu, professor. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá. É porque eu saí dessa tela aqui, entrei numa outra aqui, mas aí... Então, é desse jeito, né? Então, eu fui capaz de levantar uma coleção de livros antigos bem razoável. Então, aí nós, então, fizemos esse primeiro período muito largo, por quê? Porque nessa época, o ensino brasileiro secundário era bastante desorganizado. Existia um tal dos exames públicos, né, que eram exames de acesso às universidades. Esses exames eram feitos por qualquer pessoa. A pessoa não precisava ter ensino secundário para fazer o exame. Ela tinha que fazer o exame. Então, ela não necessariamente frequentava uma escola secundária. Então, 1931 é a data, na reforma Francisco Campos, que é uma reforma do ensino, né, que finalmente organizou o sistema de ensino secundário e médio no Brasil. Estabeleceu, então, a seriação, estabeleceu quais seriam as séries, quais seriam os programas e assim por diante. Então, esse primeiro período, então, é um período longo, né, mas a gente encontra muito menos coisa desse período, né? O segundo período foi de 1931 a 1942, e 31 é a data da reforma do Francisco Campos, e 42 é a data da promulgação da reforma Gustavo Capanema, né? Que é uma outra reforma de ensino médio. De 42 a 61 entre a reforma Capanema e a promulgação da nova LDB, que é a Lei 4.024, né, de 1961. Depois, o quarto período é de 61 a 71, que coincide com 2 LDBs, né? A Lei 4.024 e a nova LDB 5692, que é de 71. 71 a 96 de novo,
as LDBs, né? A 5.692 a 9.394. E depois o sexto período é de 96 até atualmente. Então, o que nós temos? Eu vou explicar isso aqui bem, mas em termos de inovação e redundância, o que você vai ter? A redundância tá, no eixo aqui inferior, né? E a inovação está aqui. Você tem um movimento que é como se fosse uma onda, né? Então, você tem períodos em que os livros são muito iguais, muito homogêneos, e isso cede a um período em que aparece uma coleção de livros diferentes. Aí retoma essa homogeneidade, retoma a redundância, retoma a homogeneidade, e aí retoma a redundância. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, porque isso aí informa como que é essa produção do meu livro didático. Então, de 1833 a 1931 é a vigência dos exames preparatórios em quase todo o período, né? Eles foram extintos apenas com essa reforma Rocha Vaz, em 1905, inviabiliza a tentativa de dar à escola secundária uma organização própria. E aí, nesse período, eu achei 11 livros, né, que tivemos acesso, entre os livros da Biblioteca Nacional e os livros que eu achei em sebo, né, apresentam uma pequena parte, todos os livros são muito iguais, eles apresentam a pequena parte descritiva de química geral, seguida de outra muito extensa de química descritiva. Há alguma variação, porque no período que antecede a República, eu encontrei um dos livros, era um livro que tinha um preâmbulo, todo um capítulo que falava sobre positivismo, né? A época que o positivismo reinou no Brasil, né? E ele descrevia primeiro a filosofia positivista para depois entrar na química. Uma coisa que a gente observa é que os textos estão bem encadeados, as definições aparecem em meus exemplos, os exemplos são discutidos e explicados antes de serem generalizados em conceitos. Os conceitos são apresentados primeiramente operacionalmente, quer dizer, o conceito tem um modo que ele opera. Por exemplo, o conceito de densidade, então, ele é apresentado quando você vai investigar a densidade de uma determinada substância. E depois que são introduzidas as teorias, os conceitos são retomados e definidos. E esses conceitos são bastante reduzidos em relação à realidade pós-1931. Então, o número de conceitos também é reduzido. Então, nesse período, a química estava evoluindo ainda, né? Então, quer dizer, ela, do ponto de vista da química que é ensinada no ensino médio, aconteceu muita evolução nesse período. O período de 1961 a 42 é a reforma Francisco Campos, que deu uma grande ênfase às disciplinas científicas de física, química e biologia. Aí ele prevê um programa de química em espiral, e não só de química, de quase todas as outras matérias. Os fenômenos químicos são tema inicial e depois retomada à luz das teorias introduzidas. Um dos livros, por exemplo, esse de Leão, de 1916, traz a proposta de ensino estruturada em uma série de experimentos para introduzir os temas. Então, por exemplo, você começa a ter uma variedade de livros aí. Em 1961, como essa reforma é mais aberta, ela prevê um programa que não é tão fechado. Começam a aparecer livros que tenha, por exemplo, esse livro do Leão, que traz uma série de experimentos para introduzir os temas. Depois de 1942 e 61, há uma grande centralização no estabelecimento de currículos e programas, baixado por portaria ministerial e vigorando em todo o país. Nessa época, é a época que o ministro falava assim, são 2 horas da tarde, agora, em todas as salas de aula do Brasil, os alunos de geografia estão estudando os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Quer dizer, então, isso é uma piada, né? Mas assim, é um fato. De certa forma, o programa era muito detalhado e isso gera uma homogeneização dos livros que é muito grande e os índices se tornam cópias dos programas. Isso, então, vai de 42 a 61. São 20 anos, né? Aí, depois de 61 a 71, você observa um período em que aparece a maior variedade de abordagens. Isso é consequência da LDB de 61, que não traz mais programas detalhados para cada disciplina. Então, essa questão dos programas detalhados foi um viés da reforma Capanema, né? O período caracteriza por intensas discussões entre educadores e cientistas sobre o ensino de ciências,
e a criação do Centro de Ciência. O primeiro Centro de Ciência são criados, aí é criado o CECIMIG em Minas Gerais, o CECIG no Rio Grande do Sul, o CECISP na USP, né? Esses centros vão ter importância, por exemplo, na tradução desses projetos, que é o Chemical Bond Approach, que é o CBA, né? Foi traduzido em 64, 65, e Chemical Educational Material Study, que é o CHEMS, que foi traduzido em 67, 69, 71. Esses materiais tiveram influência profunda no processo de atualização, mudança de enfoque e de posição dos tópicos do programa. Esses traduções desses dois livros, né, que eram projetos americanos e ingleses, eles tiveram uma influência profunda na educação brasileira, ainda que, do ponto de vista da adoção mesmo, não deu muito certo, né? Várias escolas adotaram esses materiais, mas não deu muito certo a adoção. Eles logo abandonaram isso. Então, quando a gente vai na época e estuda essa coisa, a gente vê que as escolas abandonam, mas ficou, de certa forma, o que era a organização da matéria, né? Esses materiais, então, eles tiveram uma influência muito grande. O debate entre educadores e cientistas sobre estrutura atômica e ligação química, primeiro resultou na atualização desses conteúdos. Esses conteúdos foram atualizados, mais ou menos, para o que é visto hoje, né? E aumento da ênfase na estrutura atômica molecular como forma de prever uma série de propriedades das substâncias. E aí você tem uma revalorização das disciplinas científicas, com o aumento da carga horária dessas disciplinas, e os livros brasileiros também seguem esse movimento, apresentando, pelo menos no início do período, grande variedade de abordagem e ordem nos assuntos tratados. E é nesse período que começa a aparecer um grande número de projetos que depois eu vou voltar um pouquinho nos projetos na outra fase. Então, de 71 a 96, você tem mudanças profundas na educação secundária brasileira, que essa lei ela instituiu uma formação especial, quer dizer, era obrigatória a profissionalização no então segundo grau, que era como era chamado o ensino médio nessa época, né? Então, você teve, em consequência disso, a diminuição da carga horária de disciplinas de educação geral, especialmente química, por exemplo, né? E a favor de disciplinas de formação especial, que eram essas disciplinas que faziam parte da formação técnica. Então, isso aí deu uma reduzida geral em todas as disciplinas científicas, é uma reduzida que vai alimentar, né, o sistema até hoje, né? Então, a mentalidade tecnicista penetra em todos os ramos de ensino, e os vestibulares unificados das universidades públicas, que popularizaram a questão de múltipla escolha, tem a ver com isso, né? Quer dizer, eles trazem um certo tecnicismo ao aplicar questões de múltipla escolha, e com isso também eles colaboram para essa homogeneidade, né? Os livros didáticos tornam-se pela primeira vez mercadorias de consumo de massa. Então, o que acontece? Tem uma transição muito forte nesse período entre, se você toma um desses livros mais antigos, ele é um livro que tem muito texto, pouca figura, uma outra ilustração e tal, tem alguns exercícios no final do capítulo, mas ele não tem diagramação e os aspectos gráficos que os livros trazem outro dia. É nessa época que surge isso, né? Então, e esses livros retomam a homogeneidade desses períodos anteriores. Então, eles se tornam extremamente iguais. Todos os livros de química abordam os mesmos assuntos, na mesma ordem, assim por diante. Então, de 1996 a 2020, é o último período, né? Você tem primeiro a luta pela democratização do acesso, né? Quer dizer, o acesso à escola pública ele se torna praticamente universal no nível do ensino fundamental. Então, hoje, praticamente todo o aluno brasileiro está na escola pública. Tem exceções, mas é um dado geral. E você tem também uma luta pela melhoria da qualidade do ensino ofertado, que é uma luta que continua. Nós continuamos nessa luta porque, de certa forma, é assim que a gente vai construindo um ensino de qualidade, né? E os parâmetros curriculares nacionais, que surgem em 99, eles trazem duas coisas, a contextualização
sociocultural, que eles chamam assim, né? E a formação para a cidadania. E essa contextualização vai acabar entrando de alguma forma no livro didático, nem que seja um pouco como para dourar a pílula, né? E surge esse Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, em 2004, e as editoras começam um processo de renovação gráfica, se aproximam o conhecimento cotidiano do aluno. Então, quer dizer, o conhecimento ele é já muito ilustrado com os fatos do cotidiano. E, paralelamente a isso, que é uma coisa no livro, né, surgem grupos de pesquisa e ensino de química. Então, isso é consequência um pouco do SPEC. O SPEC é um subprograma para a educação para a ciência que fazia parte de um programa do PADCT, que era um programa que era gerido pela CAPES e que envolvia você aplicar dinheiro, né, em grupos de pesquisa e de todas as áreas, a área de química, a área de biologia, assim por diante. Quer dizer, e tem uma área que é um subprograma que é para a educação e ciências. Então, esse programa para a educação e ciências, ele consolidou, primeiro, a formação de pessoal especializado, quer dizer, então, muita gente foi formada nessa época, foi formada, inclusive, fora do Brasil, né? E, com isso, consolidou os grupos de pesquisa. No roldão aí do SPEC que o meu grupo de pesquisa começa, né? Começa a trabalhar com essa coisa de produzir material didático para professores. E as novas propostas de ensino de química, que incorporam resultados de pesquisa e tendências mundiais na área de educação e ciências, surgem com esses grupos de pesquisa. E a associação entre pesquisas na área de ensino de química e produção de material didático, quer dizer, cada um dos grupos começa a produzir material didático. E, finalmente, você tem a BNCC, que vai mudar isso tudo, e nós vamos hoje para uma outra realidade, que eu estou participando dela agora, que eu estou escrevendo de novo o meu livro didático, né? E agora em parceria com físicos e químicos, físicos e biólogos, quer dizer, é químico, físico e biólogo que nós estamos fazendo. São 9 autores que nós estamos trabalhando no livro didático, porque mudou tudo com a BNCC. A BNCC ela trouxe a interdisciplinariedade para o ensino. Mas eu não vou entrar muito na BNCC, não, porque isso é tema de uma palestra, poderia. Mas aí eu listei aqui só alguns dos materiais didáticos que surgiram nesse período. Então, o primeiro que surgiu na Química foi o Projeto de Ensino de Química para o Segundo Grau, que é o PROQUIM, que era da Roseli Schnetzler, que é uma professora de Química, e como se diz, é a nossa mãe, né, no ensino da Química. Ela foi a primeira que movimentou muito o ensino de Química e todos nós nos consideramos, de certa forma, filiados à Roseli, né? Tem o Mansur Lupt, que produz esse cotidiano ensino de Química, Química para o Magistério, que é produzido no CECISP, né? Química que é Construção de Conceitos Fundamentais, que é o Moldânia, que é no Rio Grande do Sul, Unidades Modulares de Química, do GPEC, que é produzida aí em São Paulo, no IQ, né? Até hoje eles continuam produzindo esses livros e ele sai pela editora da USP. Aprendendo Química, que é um pessoal aqui de Minas Gerais, a Lila Vatti e a Rosária Just. A Teoria da Matéria, que é um livro, é uma apostila que gerou meu livro, né? Que eu produzi junto com a Andréa Elsa Machado, em 1998, e o Química e Sociedade. Esses dois últimos viraram livros didáticos, os outros todos se perderam pelo caminho. Mas eu acho que é interessante você ver a profusão de materiais que tinha nessa época. Então, quer dizer, eu ponho aqui a figura de novo e nós estamos, então, num período em que há uma certa diversidade, então há inovação nos livros e, quer dizer, quanto que nós vamos começar a descer essa serra aqui, eu não sei. Isso aí é uma coisa... porque eu acho que esse movimento pendular não vai parar aqui agora, né? Então, as características do livro de Química, esse que eu escrevi, né? Primeiro, os experimentos são usados para introduzir temas, levando o estudante a formular hipóteses e expor seus conhecimentos prévios. Então, esse é um segredo da dialogia, aquela coisa. Então, você explora o conhecimento do estudante, ele expõe e você dialoga. Então, esses textos entram em diálogo com as concepções mais comuns dos estudantes. O que é isso? A gente tem alguns experimentos que levantam o que o estudante está pensando
E a gente já tem, de antemão, uma coleção de resultados desses experimentos, dizendo que a maioria dos estudantes responde assim, assado e assado. Então, e a gente depois, depois disso aí, a gente entra com esses textos, depois de fazer uma série de experimentos que a gente vai levantar esse conhecimento, a gente entra com um texto que a gente dialoga com quase todos, né? Porque sempre, como esses conhecimentos prévios são muito idiosincráticos, quer dizer, eles pertencem a cada um dos alunos e são exclusivos, eles têm uma coisa mais geral que é possível você dialogar com eles. Mas é claro que nem todos a gente consegue contemplar nesse diálogo, mas os principais a gente consegue. Então, isso aí é um segredo que é bem interessante, né? Há um equilíbrio entre abordagens contextuais, quer dizer, que você está situado no contexto, então, esse contexto não é só dourar a pílula, não é só falar assim, isso aqui é um exemplo da aplicação cotidiana. Não, são contextos reais. Daqui a pouco eu vou mostrar uma abordagem termoquímica para vocês situarem, né? E, então, entre esses temas contextuais, por exemplo, na termoquímica tem um projeto que aborda os combustíveis fósseis vezes a fonte de alternativa de energia. Então, nesse contexto, o aluno se movimenta bastante, né? E há também certos outros temas em que prevalece um enfoque conceitual. Quer dizer, o enfoque é mais no conceito e o contexto fica mais como uma coisa secundária, mas sempre há contexto e conceito caminhando juntos, né? Os projetos levam os alunos a ampliar seus conhecimentos e, então, quer dizer, ampliar mesmo, porque nós não comunhamos com a ideia de que o aluno tem que jogar fora o seu conhecimento de senso comum. Ele vai tomar consciência de que ele tem esse conhecimento, relativizar esse conhecimento, falar, não, esse conhecimento aqui é aplicado em alguns contextos, mas existem outros conhecimentos que eu posso aplicar, né? O exemplo básico é esse exemplo de calor, né, que a gente aborda na termoquímica, que o aluno, se você não fizer isso, se você não problematizar esse conceito que o aluno tem, ele vai ficar sempre confuso, pensando, poxa, mas esse professor está explicando esse calor aí, mas eu tenho uma outra ideia de calor que é diferente dessa. Ele sempre vai. E muitas vezes ele vai fazer uma amálgama na sua cabeça, quer dizer, uma amálgama entre esse conceito anterior e o conceito novo que você explicou. Então, eu acho que com isso essa abordagem, né, ela leva o aluno, ela considera isso com o aluno e ela não fala para você jogar fora o seu contexto. Não, o seu conceito, você vai usá-lo em situações cotidianas. Mas aí nesse diálogo que a gente estabelece, a gente fala, tá vendo? Isso aí vale para o cotidiano, mas não vale se você quer estudar a transferência de calor entre dois sistemas, né? Então, o conceito de calor que é relacional, na concepção do aluno, ele não é relacional, né? Ele é atributivo, né? A coisa tem calor, né? E na ciência, o conceito é sempre a relação entre dois sistemas, né? Que passam calor de um para o outro, né? E certos conceitos que exibem o perfil, é isso que eu estou falando, né? São abordados recorrendo a esse perfil e não apenas a visão científica. Então, a gente vai sempre fazer com que o aluno tome consciência do seu perfil e siga adiante, né? Então, eu vou só falar o volume 1, né? Esse livro já era, porque a BNCC mudou a organização, quer dizer, ele está valendo ainda esse ano e o ano que vem, mas para o ano de 2022 já vão existir novos livros que vai ter agora, está tendo o edital do PNLD que está acabando por agora, nós estamos no nosso foco fazendo o livro, né? Esse livro vai ser, então, um livro de ciências da natureza, com física, química e biologia, numa abordagem interdisciplinar. Então, no nosso livro, o volume 1, você vê que é o que é química, é o primeiro capítulo, né? O segundo capítulo, introdução a propriedades específicas dos materiais, estudos, processos de separação e misturas, aprendendo sobre lixo urbano, capítulo 4. Capítulo 5 é o modelo para os estados físicos materiais.
O sexto, modelos para o átomo, introdução à tabela periódica, introdução a transformações químicas, quantidade nas transformações químicas, ligações químicas, interações intermoleculares e propriedades materiais. Então, se você olhar esse livro aqui, você reconhece um livro de primeiro ano nele. Então, é isso que eu falei, quer dizer, você tem que de alguma forma, fazer a inovação na forma como é abordado, mas não totalmente nos conteúdos que você aborda. O livro dos meus sonhos seria um livro de topo temático, né? Que como é o nosso terceiro ano, já se aproxima um pouco disso. Mas esse livro ele não seria reconhecido como livro de química pelo professor. O volume 2... Ué, o que aconteceu aqui? Tá. O volume 2 é mais tradicional ainda, né? Soluções termoquímicas, cinética, introdução ao equilíbrio químico, movimento de elétrons, introdução ao estudo eletroquímico e propriedades coligativas. Então, você reconhece todos os temas tradicionais aqui, mas a abordagem é bem diferenciada, a abordagem é que conta, né? E o volume 3, que a gente expande mais um pouco. Então, a gente faz o volume 3, é um volume mais temático. A gente põe um pouco de química orgânica nos dois primeiros capítulos, né? A química das drogas, do medicamento e das funções orgânicas, alimento e nutrição, química para cuidar da saúde. E depois a gente entra com outras coisas, a água nos ambientes urbanos, que é uma coisa super importante para o Brasil, porque a água nos ambientes urbanos aqui, em todos, é poluída, né? A maioria aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a maioria dos rios foi enterrada, hoje não existe rios a céu aberto. Em São Paulo, por exemplo, que existe rio a céu aberto, é um horror, né? Os rios são muito poluídos e, na verdade, é um esgoto a céu aberto, né? Então, esse é um problema sério que a gente tem. Então, a gente aborda isso aí e quer dizer, ensina como analisar essas águas e como melhorar essa água que circula nos ambientes urbanos, sejam rios, sejam lagos, lagoas, assim por diante, né? O efeito estufa, mudanças climáticas, química do planeta e química dos materiais reciclados. Agora eu vou falar de que é o sumário do capítulo termoquímico. Ó. Então a gente começa com um projeto, esse projeto vai, de alguma forma, ele vai ser feito durante todo o capítulo. O aluno vai fazer o projeto durante todo o capítulo, então a recomendação é essa, que o professor divida esse projeto entre os alunos, eles façam e no final do capítulo eles retomem. Né? E aí tem uma série de investigações que são para levantar essas concepções dos alunos. As concepções que eles têm sobre calor, sobre temperatura, que são todas concepções diferentes das concepções científicas. E aí, então, são 4 investigações que são feitas, né? Termômetro, temperatura e sensação de quente e frio, temperatura e calor, condições para a evolução da água. E aí a gente aborda essa questão, calor e temperatura na linguagem cotidiana nas ciências. Quer dizer, é aí que a gente aborda como que essas concepções interferem e como que elas são diferentes das concepções científicas. A ciência é uma coisa, a linguagem cotidiana é outra. Né? E aí a gente entra numa coisa mais tradicional, que é falar calor e energia nas mudanças de estado físico, nas transformações químicas, leis da termodinâmica, processo endotérmico e exotérmico, quantidades termodinâmicas relacionadas à energia interna do sistema. Aí a gente entra com uma coisa que é muito contextual, energia solar, atmosfera, hidrosfera e o clima da Terra. A gente entra numa discussão sobre como que a energia circula na Terra. Né? Então, por que aí tem essas correntes marítimas, tem as correntes atmosféricas, né? Tem essa questão dos rios voadores, né? E assim por diante. Quer dizer, tem uma série de formas que a energia pode circular. E a energia circula por quê? Porque a água ela evapora na região mais próxima dos trópicos, né? E ao evaporar, ela consome energia, né? E ela vai ser levada para essas regiões mais frias e lá ela vai condensar. Ao condensar lá, libera energia. Então, quer dizer, é por essa via que a energia é transportada dos trópicos para essas regiões mais frias. E esse transporte de energia ocorre tanto, né, com essa evaporação, porque a evaporação da água é uma coisa muito
eficaz nesse transporte e também por correntes, né? Depois a gente faz uma outra investigação que é para fazer determinar calores, né? Então, determinar o calor de combustão do etanol e da querosene, estimando a quantidade de energia fornecida por amendoim, e determinando o calor de solidificação da naftalina. Então, esses são os alunos fazem isso, né? Eles fazem como é que tem um erro grande quando você, por exemplo, determina a energia fornecida por um amendoim, porque você faz isso uma coisa improvisada, né? Mas dá um erro grande, mas está dentro da faixa quer dizer, estima-se que em 50% de perda que você tem, 50% está dentro dessa faixa. Então, a gente compara depois os resultados obtidos com os resultados que a gente tem padrão, né? Os aspectos sobre equações termoquímicas, energia padrão, lei de Hertz, energia de ligação, e depois processos espontâneos, entropia e energia livre. E o fato de um processo ser espontâneo significa que ele realmente ocorre? Então, olha para você ver, na abordagem do capítulo de termoquímica, a gente mostra que a gente faz uma abordagem que quer dizer, que reconhece essa importância, primeiro, do diálogo com o aluno e com as concepções que ele tem, e essas concepções vão surgir dos experimentos, vão ser hipóteses que os alunos vão fazer. A gente reconhece também a importância de coisas contextualizadas, né? E a gente reconhece também a importância de você aprofundar, por exemplo, a entropia é um dos poucos livros que aborda a entropia nesse nível, né? E, no entanto, eu acho que é importante isso aí. Então, agora eu vou passar para falar um pouco desse Mini Making Secondary Science Classroom, que é um livro que tem uma história, né? Então, ele envolve a cooperação estreita entre... Então, um livro científico, se você vai fazer com um livro seu, aí é seu problema. Se você faz como resultado de uma cooperação, você tem que ter uma cooperação estreita entre os professores e autores. Então, a história do mini-making, eu fiz um doutorado de sanduíche em Leeds, na Inglaterra, né? Eu estava fazendo meu doutorado, fui para a Inglaterra fazer um sanduíche, né? Eu diria que uma das razões que eu fiz sanduíche era para ficar livre um pouco do ônibus, que eu pegava o Cometa em Belo Horizonte, era ainda a Fernão Dias, a pista simples, né? Eu pegava o Cometa noturno, leito, né? E ia para São Paulo, né? E passava a noite. Ia na terça-feira, ia na segunda para terça, né? Chegava de manhã na terça, ficava a semana, na sexta-feira voltava. Então, eu já estava há 2 anos fazendo isso. Falei, não, gente, eu não dou conta mais. Eu vou para a Inglaterra, eu vou para um lugar para eu parar com essa... Isso é uma piadinha, né? Mas, assim, de certa forma, isso tem um fundo de verdade. Aí eu fiz esse doutorado de sanduíche e eu fiz com a Rosalind Driver, que era uma pessoa muito considerada na época, né? Que ela era uma das lideranças mundiais na área de aplicação em ciências e justamente como que eu fiz esse doutorado é que fez uma diferença. Na época, ainda existia uma grande parcela de estudantes brasileiros estudando um doutorado completo lá fora. Isso foi um programa que existiu no Brasil e que durou mais de uma década, né? Quer dizer, investindo em brasileiros para irem ao exterior, se formarem e voltarem. Então, lá em Leeds tinha mais ou menos 50 brasileiros, né? E com as suas famílias. Então, isso era uma festa, porque a gente reunia fim de semana, essa brasileirada toda e tal. Só que eu me concentrei no meu doutorado, falei, não, eu estou aqui, eu vou me concentrar, vou atuar bastante com esse grupo. E acabou que eles me convidaram para participar desse artigo, né? Então, isso foi uma consequência da minha dedicação, né? E também um pouco das minhas ideias, né? Que eu expus minhas ideias e a Drive, ela, de certa forma, falou, não, isso aí tem a ver com o nosso grupo, então vamos incorporar. E nós, esse artigo aqui, Construct Scientific Knowledge in the Classroom, ele foi traduzido, né, em 1999, está publicado na Química Nova, né, que é a revista da SBQ, Química Nova na Escola, né? E aí a consolidação da cooperação com o Phil Scott
foi quando a gente fez esse livro, que foi uma homenagem póstuma a Rosalind Driver. A Rosalind Driver, ela, em 1996, ela, o final, não, em 1997, ela foi diagnosticada com câncer de mama e esse câncer foi fulminante, levou aí 1 ano. E ela, então, foi uma perda muito grande. A gente resolveu fazer um livro em homenagem a ela, em que foram convidadas todas as pessoas que trabalharam com ela, inclusive eu. Quer dizer, aí nós organizamos lá essa questão e fizemos a primeira produção nossa, né? Analyze Discourse in Science Classroom, que já tem alguma coisa desse livro, que é o Mini Making Secondary Science Classroom. Então, em 2001, o Phil veio ao Brasil por 3 meses para escrevermos o livro. Em 2002, eu vou à Inglaterra por 3 semanas para a gente concluir o livro. A gente escreveu isso basicamente por internet, mas nesses 3 meses que o Phil ficou aqui no Brasil, a gente deu uma grande... quer dizer, nós trabalhamos intensamente nesse livro. Então, nós produzimos, basicamente, 3 capítulos desse livro e produzimos a estrutura toda do livro. E aí, quer dizer, esses 3 meses renderam bastante. Tanto que quando eu fui lá, aí a gente continuou por internet, em 3 semanas, eu fui lá e a gente concluiu o livro. Em 2003 saiu o livro, né? Então, esse artigo 94, com a turma de Leeds, tem 3.464 citações no Google Scholar. Então, é um livro que está publicado no Educational Researcher, que não está na base de dados da Web of Science, né? Porque a Web of Science, o que ela faz? Ela dá conta apenas dos materiais que são publicados nos próprios periódicos que ela tem, né? Ela tem uma coleção de periódicos muito grande, né? Então, mas o Google Scholar não é muito preciso isso, mas dá uma indicação, né? E o livro de 2003 tem 1.941 citações. Então, esses são os 2 trabalhos mais citados que eu tenho, tanto esse de Leeds quanto esse de 2003. Então, olha para você ver, aí tem uma coisa interessante que a gente nota que as citações do livro de 2003 começam a aparecer em 2007 e apenas em 2012 é que elas se especificam. Quer dizer, quase que 10 anos após a publicação é que os livros começam a ser citados. Isso aí é uma norma nas ciências humanas e não é nas ciências exatas, né? Nas ciências exatas, a citação é muito quase que em cima do artigo. O artigo sai hoje, já está sendo citado amanhã. Mas nas ciências humanas não, tem um tempo que transcorre entre o livro aparecer e ser citado, né? E aí eu vou para a produção de um artigo científico. É mais difícil produzir um artigo do que um livro, em termos de alcançar uma certa citação, né? Segundo, um dos segredos é associar 2 produtos em torno de um tema. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos, vamos fazer o livro e depois do livro nós vamos fazer um artigo. Nós fizemos esse artigo, que é esse The Tension Between Authoritative and Dialogic Discourse, a Fundamental Characteristic of Mini-Making Interaction in High School Science Lessons. Esse, basicamente, ele explora a estrutura analítica, né? Então, essa estrutura analítica que vinha no livro Mini Making, Secondary Science Classroom, ela é retomada aqui com algumas modificações e com um artigo que tem que ser coisas inéditas, né? E a gente, então, aborda o mesmo tema, porque isso era uma estratégia, igual agora, por exemplo, esse livro de 2014, que eu publiquei do Conceptual Profile, esse livro foi uma tentativa de atingir o mercado internacional, né? Vamos supor, com essa teoria do perfil conceitual, que já tem alguma citação, mas aí, junto disso, nós já estamos produzindo coisas. Então, por exemplo, saiu esse ano agora o artigo lá do Raul, que é um rapaz que está estudando lá em Boston, fazendo um perfil conceitual de substância. Então, agora eu vou produzir algo sobre a molécula com a Renata, e nós vamos, então, quer dizer, isso tudo é uma estratégia, né? Porque sempre que você faz um livro, você tem que fazer artigos que relacionam com o livro, que é uma estratégia de lançar, né? Então, esse artigo, esse que eu falei, esse do Attention Between Authoritative and Dialogic Discourse,
tem 864 citações no Google Scholar, 260 no Web of Science, 156 no Scopus. É o terceiro artigo mais citado na Google Scholar e o primeiro nos outros itens das minhas produções, né? Então, apesar disso aí ser baixo em relação à química, do ponto de vista do ensino de química e das ciências humanas, é alto. Eu sou pesquisador 1A do CNPq e eu sou um dos poucos que tem um volume, né, de citações nessa esfera aí, que é o Web of Science, Scopus, assim por diante, e o Google Scholar. Então, aí eu caminho para a conclusão, né, porque já está na hora mesmo. Publicar em química envolve fazer escolhas certas, no tempo certo, em um grande esforço de produção. Quer dizer, então, acho que essas escolhas você tem que fazer. Por exemplo, a escolha que eu fiz lá em Leeds foi: eu vou me dedicar ao que eu vim fazer aqui. Lá em Leeds era uma festa de brasileiro. Eu poderia ter, como muitos outros fizeram a mesma coisa, que era, não, ficava no almoço até 3 horas lá, conversando com os brasileiros e tal, ou ficava... Então, quer dizer, eu poderia ter vivido a comunidade de brasileiros mais que eu vivia a comunidade do meu departamento. Eu fiz uma escolha que foi: não vou viver a comunidade brasileira nos fins de semana, mas durante a semana eu vou viver a comunidade do meu departamento. Então, essa é uma escolha que eu fiz e que me gerou frutos, de certa forma, né? E o livro didático sem dúvida, é o produto de maior impacto que produzi. Por quê? Porque esse livro didático, eu acho que ele tem uma importância no sentido de, inclusive, mudar o ensino de química. É essa que é um ideal que eu carrego, né? Quer dizer, você tem que tornar o ensino de química mais relevante para as pessoas, mais contextualizado, mais ligado no experimento e assim por diante. Então, eu considero que o livro didático é o que tem mais impacto, né? O livro científico, no caso das ciências humanas, é um produto que permite a livre exposição de um grande número de reflexões teóricas e práticas. Então, isso tem uma vantagem. O livro, na área de ciências humanas, que é a área de didática da química, né? Ele tem uma vantagem sobre o artigo, porque normalmente os livros que depois de um tempo correm o mundo, né? Então eu acho que essa questão é uma questão. E o artigo tem a importância de tornar públicas certas posições, né? Então o artigo vai ser sempre um complemento a essas questões. Então eu concluo que essa questão de produzir é uma coisa que você sempre tem que estar ligado no que está acontecendo e você sempre busca desenvolver. Se você busca desenvolver uma atitude coerente desde o começo, quer dizer, desde o período em que eu fiz doutorado, eu busco desenvolver essas duas questões, a dos perfis conceituais e a da dialogia, e eu estou nesse caminho aí, né? Eu vou aprofundando em outras coisas da análise do discurso das ciências, mas eu estou sempre na análise do discurso das ciências e aprofundando um pouco esse caminho da dialogia. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da minha palestra, e é isso aí. Vamos então para as perguntas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra. Vou fazer um pedido para vocês que vocês desmutem o microfone e deem uma grande salva de palmas ao nosso convidado. Então, por favor, vamos lá. Bom, professor, temos uma série de perguntas. Espero que você goste das perguntas que serão feitas. Bom, a primeira pergunta é da Natália Zanettini. Ela pergunta: como você conseguiu relacionar a realidade dos professores de Química com os guias de avaliação do PNLD? Faço essa pergunta porque minha pesquisa de mestrado é sobre critérios de avaliação presentes nos guias do PNLD. Então, essa questão, os guias do PNLD nunca foi uma preocupação minha, né? Então, a questão dos professores. Então, eu não produzi livro didático para o PNLD, eu produzi livro didático para os professores, né? Porque os professores faziam essa demanda. Então, de alguma forma, os professores eles
colocavam certas demandas. Então, a questão foi toda, é um compromisso, né, entre inovação, aquilo que eu pensava e que eu estava discutindo com os professores, como que eles poderiam levar essas inovações para as suas salas. E o material didático foi quase que uma consequência natural disso aí, né? Nós fomos produzir material didático. Então, eu nem sei essas perguntas, porque que você está dizendo aqui, eu nunca me preocupei com isso, porque eu acho que a questão toda é você tem que ter uma coerência de fazer uma coisa que você acredita. Se aquilo que você acredita é feito como se diz, com garra, né? E ouvindo essas pessoas, ouvindo esses professores, porque ao ouvir os professores é que você tem uns choques de realidade, né? Fala, opa, não, isso aí está muito fora da realidade e tal. Então, você consegue fazer um bom produto que depois, eu acho que o PNL dele vai ter que olhar esse produto e conferir, né? Mas eu não sei quais são as perguntas. Nunca me preocupei em saber, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que não pode guiar a nossa produção. Bom, Natália, respondido? Eu vou tirar minha tela aqui, né? Tudo bem. Inclusive, eu tenho que colocar o QR Code. Bom, próxima pergunta, ela foi feita pela Vitória da Silva, tá? Ela pergunta: é necessário a abordagem de diversas teorias de aprendizagem para cumprir os parâmetros do PND, ou é possível abordar apenas uma contemplando todos? Essa questão das teorias de aprendizagem, eu acho assim, basicamente, uma das teorias que a gente filia-se desde essa época é o construtivismo, né? Para fazer o livro. Tá? Para fazer o livro, a gente sempre... deixa eu compartilhar aqui como é que eu não estou sabendo se compartilhar, não, mas depois... Compartilhei, professor. O quê? Já descompartilhei. Ah, tá ótimo. Então, de certa forma, o construtivismo foi uma das teorias de aprendizagem que a gente usou muito para fazer esse livro e até hoje usa, de certa forma, né? Mas eu acho que uma teoria de aprendizagem que centra-se no aluno, que é essa questão do construtivismo, é uma coisa que é necessária para você produzir uma coisa que dê mais protagonismo ao aluno. Eu acho que o aluno brasileiro não tem muito protagonismo. E isso, no ensino superior, é uma coisa grave. Por exemplo, isso quando eu fui para a Inglaterra em 92 fazer meu sanduíche, eu tive contato lá com uma realidade que era completamente diferente. Já em 92, o aluno inglês da universidade tinha muito mais protagonismo. Ele fazia, então, por exemplo, uma matéria de 60 horas, o que era? Era 20 horas assim, com o professor e 40 horas entre biblioteca, laboratório, livro, quer dizer, era coisas que ele tinha que fazer, produzir para fazer. Então, eu acho que, do ponto de vista das teorias de aprendizagem, eu acho que as teorias de aprendizagem que conferem protagonismo ao estudante são importantes por isso, né? Então, eu considero que o construtivismo é uma delas e eu acho que a gente confia nisso porque a gente quer dar mais protagonismo para o estudante. Porque aqui no Brasil, o ideal do estudante é... Qual que é o professor ideal para o estudante? É aquele que, de certa forma, mastiga tudo nas suas aulas e o aluno pode anotar as coisas no caderno e praticamente ele pode fazer a prova dele com caderno. Eu lembro quando eu estava no superior que a gente tinha certos cadernos que eram disputados. A gente disputava os cadernos para fazer cópia e estudar para as provas. Quer dizer, isso aí é uma coisa que é uma distorção, porque esse professor, apesar dele ser bom, né, para fazer esse tipo de coisa, ele não está contribuindo para que o aluno tenha protagonismo. Então, eu acho que isso é uma questão que eu valorizo muito. Então, eu acho que você tem que ter essa preocupação. Então, obviamente, quer dizer, vamos supor, o construtivismo que a gente
adotem um pouco o positivismo vigotskiano, né, em que o professor tem um papel importante de guiar o aluno, né, mas que, de certa forma, o aluno ele tem protagonismo nesse espaço. Bom, perfeito. Vitória, respondida a sua pergunta? Sim, perfeito. Bom, agora temos uma pergunta do Ciro José. Existe produção de literatura didática que é trabalhada a interdisciplinaridade das disciplinas, em que a linguagem de outras disciplinas seja aprofundada ou aprimorada? Por exemplo, tema de balanceamento, disciplina relacionada da matemática, regra de três e conversão de unidades de grandeza, porque conceitos matemáticos são o calcanhar de Aquiles dos estudantes do ensino médio. Olha, isso aí, eu acho que a interdisciplinaridade vai dar conta um pouco disso aí, né? A BNCC, eu lutei muito contra a BNCC. Eu era conselheiro da SPPC na época, né? E durante várias, a gente teve várias rodadas, né, em torno da BNCC do ensino médio. Todas elas a gente batia muito pelo ensino disciplinar. Por quê? Porque o Brasil é um país em que o ensino de ciências é disciplinar. O ensino de ciências ele vem de uma tradição disciplinar e essa tradição tem uma longa história, mas porque os cursos de licenciatura sempre se originaram de cursos de bacharelado. Então, é a famosa política 3+1. Então, eu acho que a BNCC vai oferecer alguma oportunidade para a gente fazer alguma coisa interdisciplinar, sem dúvida, né? Só que eu não sei se a BNCC vai dar certo, porque ela cai nessa realidade que é disciplinar, né? E a questão interdisciplinar é muito importante. Aí mesmo você cita um caso, né? Quer dizer, que é um conhecimento matemático, que é uma aritmética simples e que influencia toda um desempenho em química. Se o aluno não souber fazer regra de três, por exemplo, nos cálculos estequiométricos, ele não vai dar bem. Então, eu acho que, e tem um outro problema com a química também, é que o aluno de química, muitas vezes, ele acha que ele não precisa saber matemática, e a matemática é uma ferramenta importante também para a química, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acredito que você possa, no caso específico que você me pergunta, eu acho que o melhor é o professor de química mesmo tentar resolver, porque aquilo ali, os cálculos são bem específicos. Então, você abrir uma coisa para pedir ao professor de matemática para ensinar aquilo ali, pode até ser que seja, mas o efetivo é você dosar os problemas e dar os problemas para os alunos para que eles possam, eles mesmos exercitarem. E aí você tem uma coisa que é importante, que como que uma ação vira operação, né? Isso é um conceito de Leontiev, né? Que uma pessoa que era da escola do Vygotsky, né? Na Rússia, na União Soviética, e ele dizia que, por exemplo, eu lembro disso, quando eu fiz técnico em química, eu fiz técnico em química antes de fazer química no curso superior, né? Então, eu tinha 2 dias inteiros de analítica, era terça e quarta, era o dia inteirinho no laboratório de analítica. Ao final desse tempo, todos esses cálculos estequiométricos, tudo isso tinha automatizado de tal forma na minha cabeça que eu nem pensava mais se eu fazia isso, eu já fazia isso automaticamente. Então, eu estava, de certa forma, sendo treinado para ser um químico, né? Um químico de laboratório que vai ser técnico e vai poder precisar desses cálculos, né? Então, é isso que é a transformação de uma ação em operação que torna efetivo o uso de um raciocínio matemático, né? Mas no ensino médio a gente não tem como ver o aluno de tanto tempo, né, fazendo aquilo ali. Então, eu acho que ele tem que tentar entender aquilo ali. Mas do professor de química, eu acho que o ideal é que você vá dosando os problemas, né? Vá oferecendo problemas mais complexos à medida que o tempo vai passando, que aí o aluno vai conseguir acompanhar. Bom, respondida a sua pergunta, Ciro?
Sim? Ok. Agora a próxima pergunta vai ser feita pela Joyce. Ela pediu para fazer a pergunta por voz. Joyce, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta, ela tá um pouco relacionada com as mudanças que ocorreram, né, a BNCC, e eu queria saber se o senhor acha que se com essa nova base, né, os livros didáticos de química, eles vão continuar com essa ideia de contextualização e relacionar os temas de química com a realidade do aluno, ou se eles vão vir com um viés mais técnico, com menos contextualização, por causa do que a BNCC traz, né? Deles escolherem os eixos e praticamente o aluno fazer um técnico no ensino médio. Isso aí é um problema, né? A BNCC e a reforma do ensino médio é um problema, né? O que vai acontecer? Vai diminuir a carga horária de química. A química não vai ter mais livro didático de química. Então, o livro didático de química desapareceu. O livro didático agora é de ciência da natureza. Então, é física, química e biologia. Então, tem uma vantagem nisso aí que você pode fazer uma abordagem interdisciplinar. Então, de certa forma, nós estamos nesse processo de escrever o livro aí, tem 6 meses que a gente está só batalhando isso aí para a gente conseguir fazer um livro que entre nesse novo PNLD, né? Então, mas desse ponto de vista da abordagem disciplinar, eu acho que até favorece essa questão que você está falando da contextualização. A contextualização também está presente na BNCC, né, de uma maneira muito clara. Só que tem 2 problemas. Um problema é relacionado ao ensino médio, porque na lei do ensino médio ela fala que a obrigatoriedade é só para português e matemática. Quer dizer, português e matemática são as únicas disciplinas obrigatórias. O restante tudo como se diz, compulsório. Não é compulsório, é optativo, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem centros em que há professor de química, de física e de biologia, os grandes centros todos, né? São Paulo, Belo Horizonte, Rio e todas as capitais. Mas você tem certos rincões no Brasil em que é muito difícil. Professor de física, por exemplo, tem professor de física, 60% dos professores que dão física não são físicos. Quando você vai para a química, esse número cai um pouco, mas é quase 40%, né? Quase 40% dos professores. Então, o que vai acontecer? Um diretor de colégio que não tem professor de química nem de física, mas tem de biologia, biologia não tem essa falta de professores, né? Ele vai falar, não, você pode... Então, você assume as aulas, né, de ciência da natureza, para você. Aí, o que esse professor vai fazer? Ele vai falar, não, então eu vou dar os conceitos de biologia, não vou dar os de física e de química. Isso vai acontecer. Então, eu acho que, de certa forma, nós estamos numa encruzilhada muito difícil, né? A BNCC vai trazer mudanças, a BNCC, junto com essa nova lei de ensino médio, vai trazer mudanças muito significativas. Há uma questão do itinerário formativo que não está bem definido. O itinerário formativo, o MEC não definiu isso, né? Isso ficou para as escolas definirem. Por quê? Hoje a ensino médio prevê que você tem 1.800 horas comuns e o restante das aulas são diversificados para cada itinerário formativo. Então, a pessoa pode, por exemplo, cursar as 1.800 horas, depois ela vai falar assim, eu vou fazer química, eu vou me especializar em química, tem uma matéria aqui que está... Mas aí o que vai acontecer? Primeiro, as ofertas relacionadas à ciência da natureza não vão ser tão presentes assim. Por quê? Você pensa bem, se você está numa escola no interior do Nordeste, e você não tem professor de química, você não tem professor de física, você não vai oferecer uma especialização e que tem a ver com ciência da natureza. Você vai oferecer especialização, esses itinerários naquilo que você tem professor, né? E como a questão dos itinerários vai ser como se diz, de responsabilidade de cada escola, eu acho que vai dar uma confusão bacana no Brasil. Então, eu não temo a ausência da contextualização, eu acho que não. Isso aí está, de certa forma, garantido já, né? O que eu temo é a ausência da química, a ausência da física, principalmente,
Então, de forma que acho que essas matérias tendem a desaparecer dos currículos em várias regiões. E, com isso, você tem uma questão que você está negando ao aluno a oportunidade de fazer química e fazer física. Por quê? Porque se ele não vivencia isso no ensino médio, é muito difícil que depois ele vai escolher fazer um curso superior dessas áreas. Então, você vai ter um desequilíbrio muito grande. Então, eu acho que é isso que eu prevejo. A minha previsão é de que você tenha uma oferta muito desigual, por exemplo, entre as capitais e o interior, entre o Sudeste e o Nordeste, e assim por diante. E aí, com isso, você vai excluir uma parcela muito grande da população brasileira de poder fazer cursos na área de ciências da natureza, pelo menos física, ligados à física e química, porque eles não vão ter tido a oportunidade de estudar física e química nos seus ensinos médios. É isso aí. Perfeito. Respondido, Joyce? Sim. Bom, professor, agora nós temos uma pergunta da Isabela Ribeiro, que ela pergunta se você quis desde o começo ser um editor ou um autor em química, ou se isso foi algo que surgiu com o tempo. Não, eu acho o seguinte, eu fiz, minhas opções são sempre meio tortas, né? Eu era para ser químico duro, vamos dizer assim, né? O químico mesmo, porque eu nasci com 10, 11 anos, eu já fazia experiência de química, eu gostava de química, então eu gostava. Tanto depois eu fiz colégio técnico em química, né? Então eu gostava muito de química, mas quando eu fui fazer o curso superior, eu fiquei um pouco desapontado porque eu tinha feito um curso técnico de muita qualidade no Colégio Técnico da UFMG e no curso superior eu fiquei um pouco como que esperando que dia que eu veria matérias que complementassem algo que eu tinha visto no curso superior. E a única área em que eu vi coisa nova foi fisicoquímica. O resto das áreas, por exemplo, química orgânica, eu tive 2 químicas orgânicas no Colégio Técnico e 4 químicas orgânicas no curso superior. E a química orgânica que eu tive no Colégio Técnico dava de 10 a 0 nessas 4 químicas orgânicas que eu tive no curso superior. Então, eu tive um curso superior que foi um pouco deficiente em alguns aspectos, né? Principalmente porque eu tinha uma formação muito sólida em química já, né? Com isso, o que aconteceu? Quando eu fui para a Faculdade de Educação, eu tive bons professores e ali eu me encontrei e falei, não, eu vou mexer com educação, não vou mais mexer com química. Então, e aí, mas logo eu me formei e fui, já dava aula e continuei dando aula no ensino médio, né? Mas a primeira oportunidade que teve, eu fiz o concurso para a universidade. Entrei na universidade como professor auxiliar de ensino, né? Então era o primeiro item que tinha na carreira. Hoje ninguém mais entra sem doutorado, né? Nas universidades públicas. Então, o que acontece? Eu fiz minha carreira dentro da universidade. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho ciência é que essa paixão pela investigação, e é uma coisa que eu tenho, ela foi crescendo. Quando eu entrei para a universidade, eu comecei a exercer isso. E quando eu entrei para a universidade, imediatamente fiz seleção para o mestrado e comecei a fazer o mestrado. Aí, essa minha paixão pela investigação, ela começou aí, e ela nasceu aí, e ela é fruto disso, né? Então, eu sou um autor didático por meras circunstâncias. Por que eu fiz o livro didático? Não era uma coisa que eu queria fazer, é uma coisa que foi nesse relacionamento com os professores de química que queriam materiais didáticos, a gente começou a produzir material didático. Então, foi uma coisa ao acaso. Eu não era para ter um livro didático, mas eu valorizo essa questão do livro didático. Por quê? Porque eu considero que o livro didático ele contribuiu para mudar o ensino de química. É uma das formas que mudou. Eu acho que a pesquisa de ensino fica um pouco distante da sala de aula. O livro didático não, fica bem dentro da sala de aula. Então, é uma coisa que
me aproxima da sala de aula e, de alguma forma, traz mudanças. Então, eu acho que é isso. Ok. Respondido, Isabela? Respondido, perfeito. Professor, temos mais 3 perguntas, mas por uma questão de tempo, eu acredito que nós não vamos conseguir fazê-las. Tem uma que eu gostaria de fazer para o senhor, que seria a 5ª pergunta na ordem. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma resposta breve. Sei que isso é um pouco chato, mas por uma questão de cronograma, tudo bem? Tudo bem. Bom, então vou fazer a pergunta. A pergunta é do Antônio Pepinelli e ele pergunta: existe tanto no ensino de química quanto nos livros didáticos brasileiros grande visibilidade histórica de cientistas de origem europeia. Entretanto, são raros os exemplos de cientistas brasileiros, africanos e mulheres. Existe na sua produção uma preocupação em dar mais espaço para uma construção histórica e científica mais diversa? E os autores de referência acham necessário apresentar cientistas de várias nacionalidades e gêneros? Olha, isso aí é uma coisa séria, né? A mulher, ela está alijada da ciência, né? A ciência é só você olhar os prêmios, o prêmio Nobel quer dizer, de química, quantas mulheres são? São pouquíssimas, né? Então, a gente dá um certo destaque a Marie Curie, por exemplo, né? Mas eu acho que tem um viés europeu aí, porque as bases da ciência que a gente usa foram construídas pelos europeus, né? Tanto que se você vai na Rússia, né? Você vê que tem cientistas lá, por exemplo, a Rússia tem um Lavoisier deles, né? Tem um cientista lá que foi um cientista que fez a revolução na química na mesma época que o Lavoisier e ninguém sabe que ele existe, né, aqui no Ocidente, mas lá ele é valorizado. Então eu acho que eu concordo com isso. É uma tendência que a gente tem que buscar. Eu reconheço, por outro lado, que a gente tem que, de alguma forma, valorizar aquilo que é o mais corrente, né? E por isso que os europeus entram com essa força. Mas eu acho que essa é uma preocupação muito válida. Perfeito. Respondido, Antônio? Antônio podia ter uma... Sim, perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e pela interação que vocês tiveram. Foi uma das coisas que a gente teve a maior interação, com certeza, muito merecido. Agradecer novamente ao professor Eduardo por ter topado o desafio de vir aqui falar conosco e participar da 4ª semana da Química da UFABC. Acreditamos que foi uma excelente palestra para todos. Bom, professor, obrigado novamente e esperamos nos ver em alguma outra edição. Tá, eu agradeço muito o convite e a oportunidade. Eu gostei muito da participação de vocês. É pena que a gente essa questão virtual assim já está cansando, né? Eu espero que um dia a gente possa se encontrar mesmo. Bom, pessoal, nós estaremos encerrando essa sessão para que a gente possa dar início à próxima sessão, que já é agora às 8h30. Então, muito obrigado a todos e até já. Até já. Então, beleza, né? Então... Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau. Viu? Tchau, tchau.